em que a revista Veja traz a seguinte informação. Jornalistas da revista Veja tiveram acesso a algumas articulações que Michele Bolsonaro está fazendo através do PL Mulher, mas que poderiam estar visando uma ascensão dela, Michele, ao 2026. Junto disso, eu quero lhe perguntar, porque a gente tem visto a Michele com uma presença mais marcante nos palanques das manifestações, e também vimos recentemente o Malafaia saindo em defesa da Michele Bolsonaro, de alguns ataques ou críticas que ela recebeu de alguns players políticos no Brasil. O senhor vê Michele Bolsonaro daqui a alguns anos querendo de fato algum espaço no mundo político ou não tão distante assim? Eu queria lhe ouvir sobre, primeiramente, Michele Bolsonaro. Então vamos lá. Bom, então, como sempre fazemos, vamos tentar descrever de maneira objetiva. A Michele Bolsonaro é muito superior ao Jair Messias Bolsonaro. Em fevereiro deste ano, aqui no Rio de Janeiro, ou foi o ano passado? Quando foi? Não, ano passado, desculpe. Numa manifestação no ano passado, no Rio de Janeiro, a Michele Bolsonaro discursou. Foi um discurso longo, tão longo que no discurso seguinte, na próxima manifestação na Paulista, ela disse publicamente: falarei pouco porque o Jair me repreendeu porque eu falei muito no Rio de Janeiro. Mas o muito que ela falou era coerente, ela conseguia juntar sujeito, verbo e predicado numa frase. Na ordem direta ainda, né? Na ordem direta, que é uma coisa extraordinária, não é? Parece quase um Machado de Assis. Ela conseguia reunir 3 ou 4 frases tocando no mesmo tema, e ela domina a linguagem corporal e a linguagem metafórica das comunidades evangélicas às quais ela se dirige. Portanto, a Michele Bolsonaro tem, evidentemente, um futuro político muito promissor. Se ela se candidatar ao Senado pelo Distrito Federal, em dobradinha com a Damares Alves, as duas se elegem, porque a Damares Alves não será agora, em 2026, candidata a Senado, ela ficará mais 4 anos. A Damares Alves só coloca em jogo o cargo dela em 2030. Em 2026, a Michele Bolsonaro pode se candidatar pelo Senado em Brasília, tendo a Damares Alves como cabo eleitoral, uma vez que em 2022, se nos recordamos, professor Viaro, em 2022 o Bolsonaro não apoiou a Damares Alves. Quem apoiou a Damares Alves para a eleição em Brasília foi a Michele Bolsonaro. Então, para um cargo como senadora, ela é uma candidata fortíssima e será muito difícil superá-la. Para um cargo, o cargo seguinte, o único possível após o Senado, a presidência da República, eu já tenho dúvidas. E aqui, já que chegamos a esse ponto, eu tenho sempre muito pudor nesses casos, mas é preciso então dizê-lo abertamente. Eu tenho dúvidas, porque se para os evangélicos e as evangélicas que decidirem votar na Michele Bolsonaro, o que eu diria agora pouco importará, será antes uma demonstração de como ela se tornou virtuosa após a conversão. Para o restante da sociedade brasileira, a Michele Bolsonaro terá dificuldade de explicar algumas coisas. Por exemplo, o número de cheques depositados na sua conta pelo Fabrício de Queiroz. Essa questão vai voltar de imediato. Há um segundo problema mais delicado que a Michele Bolsonaro terá dificuldade de explicar para a população, a parte da população brasileira não necessariamente conquistada pela sedução religiosa. É que, por que nós só descobrimos, na véspera do segundo turno em 2022, que a filha, não vou dizer o nome por respeito a uma criança, que a filha menor do casal Jair e Michele Bolsonaro não é, na verdade, como todos nós pensávamos, a única filha da Michele Bolsonaro. Por que é que durante 18 anos ficou na sombra, quase de maneira clandestina, a maternidade da Michele Bolsonaro, de uma moça hoje com 20 anos e que trabalha em Santa Catarina, no governo do Jorginho, na administração do governador Jorginho? Se for levantado o passado da jovem Michele Bolsonaro trabalhando na Câmara dos Deputados, eu diria que uma parte considerável desse apelo se perde.
e isso necessariamente transpirará, não numa disputa para o Senado. Numa disputa para o Senado, esse fator pode ser irrisório, mas numa disputa majoritária presidencial, eu creio que haverá alguns pontos obscuros que me parece difícil que a mídia corporativa possa blindar. Até porque, professor Viaro, se ela se lançar candidata em 2026, a TV DCM, a TV 247, o ICL, a TVT, a TV Fórum, a Ópera Mundi, o Carlito Neto, historiador, um número não pequeno de jornalistas fará de maneira legítima investigações sobre essa circunstância. E nós talvez descobramos que há uma razão específica, não necessariamente nobre, pelo fato concreto da Michele Bolsonaro nunca ter assumido. Por exemplo, em 2018, quem sabia que a Michele Bolsonaro tinha uma filha que, à época, contava com 14, 15 anos? Quem sabia, professor Viaro? Ninguém. Só o círculo íntimo restrito. Por que o segredo? Então, eu acho que não preciso dizer mais nada. Eu tenho a impressão que isso do ponto de vista bem específico, bem concreto do que se faz com o candidato à presidência. Do ponto de vista de pensar a Michele Bolsonaro nos debates, embora ela obviamente seja muito mais inteligente do que o Jair Messias Bolsonaro, a possibilidade da Michele Bolsonaro ter um desempenho minimamente razoável, que não seja pedirei a proteção de Deus para escolher os melhores nomes. Deus me guiará na escolha dos colaboradores. Deus proverá e eu saberei escolher corretamente a pessoa que fará bem para o Brasil. O meu amor a Deus supera a minha deficiência nas áreas econômica, política, social, tributária, financeira, monetária, etc, etc, etc. Então, eu tenho dificuldade de imaginar a Michele Bolsonaro numa candidatura presidencial. Numa candidatura para o Senado, eu creio que ela tem enormes possibilidades de ser eleita, por exemplo, em Minas Gerais ou no Distrito Federal. Muito bem, muito bem. Estamos começando a nossa conversa aqui com o professor João César de Castro Rocha, uma conversa sempre muito agradável e muito rica também. Eu quero pedir para vocês aí contribuição, gente, tá? Contribuam conosco. Tem muita indicação de livro também que a gente está dando e a gente precisa muito que vocês venham junto com a gente e compartilhem, manda para mais gente, para que a gente possa trazer mais informação para um contingente muito maior também de pessoas, porque, olha, hoje a gente tem na primeira parte João César de Castro Rocha e na segunda parte Juremir Machado da Silva. Então, pelo amor de Deus, né? Nós temos dois brilhantes aqui conversando com a gente num único sabadão. Professor, eu quero lhe fazer um convite